Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Caridade no Leito de Morte. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é um texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 130. Um texto de Ellen White, que serve como base para o nosso estudo hoje, que diz assim: vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. Dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Os que se apegam às suas propriedades até o último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência, as propriedades vão sendo perdidas de muitas maneiras. Muitos se propõem a fazer algo, mas adiam o assunto e Satanás entra em ação para que, de modo algum, os meios sejam postos no tesouro. Perdem-se antes de voltar para Deus. E Satanás se alegra com isso. Quando nós olhamos aqui para esse texto de Ellen White, o que ela está aqui mencionando é alguma coisa que pouca gente para poder pensar. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas mencionarem isso. Olha, um dia, quando eu morrer, eu vou ser fiel a Deus e vou fazer uma doação expressiva para a sua causa. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que Deus não precisa dos nossos recursos. Não é por causa do recurso em si que Deus pede que sejamos fiéis a Ele nos dízimos e ofertas. Aquilo que Deus quer é que vivamos uma vida com a compreensão de que tudo vem de Deus, de que tudo é dele, que Ele é o originador de todas as bênçãos, que tudo aquilo que recebemos veio do Senhor. E isso nós somente somos capazes de fazer quando somos fiéis a Deus de forma plena na obediência da sua palavra, devolvendo-lhe aquilo que lhe pertence, 10% da nossa renda, ou seja, os dízimos, e ao mesmo tempo sendo fiéis de forma proporcional e contínua na questão das ofertas. Algumas pessoas acham que dão uma oferta especial a Deus quando colocam a mão no bolso, na hora em que a salva é passada dentro da igreja, e aquilo que sobra no bolso eles colocam como uma oferta. Isso não é oferta, isso é esmola. E Deus não aceita esse tipo de coisa. A menos que a oferta seja pensada, seja dada com um coração devoto a Deus, esse tipo de situação não é vista por Deus como sendo algo que lhe seja aceitável. Portanto, a ideia é que a pessoa viva uma vida de fidelidade a Deus, entendendo que tudo pertence a Ele. E o texto ainda menciona que o inimigo se aproveita dessa infidelidade para, de alguma forma, trazer maldição sobre a vida do indivíduo. Nossos recursos, nossas propriedades, nossos bens só estão sob a proteção de Deus quando lhe somos fiéis nos dízimos e ofertas. É interessante que, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus Cristo, ele renovou o seu testamento junto conosco, lá em Marcos, no capítulo 14, verso 24, em Hebreus 12, verso 24, mencionando que ele tem uma aliança conosco, enquanto igreja, para que nós, de alguma forma, usemos os nossos dons e talentos para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Mateus capítulo 28, verso 19, na grande comissão, Jesus deixou isso claro. Até aquele presente momento, todas as pessoas que queriam conhecer a respeito de Deus vinham até Jerusalém para ter um contato com o templo, para ter um contato com a fé judaica. A partir desse momento agora, os apóstolos deveriam ir por todo o mundo e assim todos aqueles que fossem discípulos, que fariam novos discípulos. Assim como acabou acontecendo com Abraão e ao mesmo tempo com Davi, que vimos na lição de ontem, os bens materiais e ao mesmo tempo o legado espiritual que Deus acabou dando para esses indivíduos, tanto para o Abraão quanto para o Davi, como também para a igreja cristã, eles continuaram, de alguma forma, promovendo a herança do evangelho na própria família
de Israel e também na igreja, para que a salvação de todas as nações pudesse ser alcançada. Eu estou, nesse momento, falando aqui a partir da cidade de São Paulo. São Paulo foi um dos primeiros lugares aonde o evangelho chegou. Chegou primeiro lá no sul do Brasil, pouco tempo depois chegou aqui no estado de São Paulo. A antiga Associação Paulista, que começou no primeiro momento lá em Santo André, na Grande São Paulo, e depois foi trazida para cá, para a cidade de São Paulo, o que depois acabou se tornando a Associação Paulistana. Isso já há mais de 100 anos atrás. Ano passado, aliás, comemoramos 100 anos da Associação Paulista, que era uma coisa muito pequena, um pequeno grupo de igrejas, acabou se tornando um aglomerado tão grande de igrejas, de congregações. Claro que com a bênção do Senhor. Mas quando olhamos lá para trás e vamos olhar para a história dos nossos pioneiros, percebemos como eles dedicaram os seus talentos e os seus dons e ao mesmo tempo os seus recursos, sendo fiéis a Deus nos dízimos e ofertas, para que a igreja pudesse alcançar todos os lugares. Hoje, só aqui na cidade de São Paulo, nós estamos falando de 8 associações. Eu, há alguns dias atrás, estava lendo os comentários dentro do nosso chat e vi algumas pessoas dizendo porque as pessoas as pessoas que administram os dízimos não são fiéis e não deveriam ter mais cuidado com isso tudo. Pode ser que algumas pessoas realmente, em determinado momento, possam administrar mal. E cada um vai ter que prestar contas diante de Deus do que fez ou deixou de fazer com a administração dos recursos, mas ao mesmo tempo todos nós seremos chamados à responsabilidade pelo que fizemos ou deixamos de fazer na devolução a Deus daquilo que lhe pertence, bem como também do contexto das ofertas. A ideia do testamento que Deus deixou para o seu povo era de que através dos dons que ele foi nos dando, que também o evangelho chegasse a todos os lugares. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o testamento divino ordena que o povo de Deus seja fiel e generoso nos dízimos e ofertas. Isso não é negociável. E essa doação fiel e generosa, ela vai deixar para as gerações futuras a impressão de que a bênção de Deus, ela veio sobre a igreja e sobre o povo de Deus, e que através dessa bênção, as gerações futuras acabaram sendo abençoadas. Hoje, quando olhamos para os nossos pioneiros, percebemos que foi exatamente isso que aconteceu. Não temos dúvidas de que Deus operou grandes milagres através deles. Quando olhamos lá para trás, para os primórdios da igreja adventista, e percebemos homens como Tiago White, que trabalhava o dia inteiro cortando trigo para ganhar alguns centavos por dia, e que a primeira coisa que fazia era retirar o dízimo e, ao mesmo tempo, estabelecer ofertas que chegavam até 80% dos seus recursos para poder conseguir fazer literatura ou promover literatura para que a mensagem pudesse chegar a todos os lugares. E ver o que Deus foi capaz de fazer. Hoje, estamos presentes em quase todo o mundo. Mas quando olhamos lá para trás, percebemos homens e mulheres que deram tudo de si. É exatamente isso que Deus espera de nós. Essa obediência a Deus trará bênçãos. E essas bênçãos devem se estender também aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 12, verso 28, nos mostra exatamente isso. Por isso os bens também eram trazidos em Israel nos momentos de avivamento, toda vez que Deus operava um avivamento no meio do seu povo. Isso era demonstrado através da doação deles, das ofertas e também dos dízimos ao Senhor Deus. E no Novo Testamento, a mesma coisa acontecia, o que fazia com que as pessoas trouxessem aos pés dos apóstolos as suas ofertas, bem como os seus dízimos. Portanto, o Senhor Deus olha para mim e para você, e Ele vai dizer, seja fiel a Deus todo o tempo. Receba as bênçãos do Senhor ainda em vida. Não espere para que a morte lhe alcance, para que você possa ser fiel a Deus em alguma coisa. Seja fiel enquanto vive, deixe um legado às novas gerações, um legado de fidelidade a Deus. Eu quero orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a fazer isso. Mas ao mesmo tempo, não posso deixar de aproveitar esse momento para podermos
gastar aqui alguns instantes em oração também na nossa comunidade. Você sabe que aqui no nosso chat há também um grupo de oração, e eu tenho visto algumas pessoas que têm colocado seus pedidos. Eu desafio a fazer a mesma coisa e principalmente a escolha todos os dias pelo menos 5 pessoas, 5 dos pedidos aqui colocados, para que você também possa estar orando por essas pessoas e quem sabe outros estarem orando por você e juntos recebemos as suas bênçãos. Eu escolhi 5 pessoas que acabaram mencionando aqui pedidos especiais. O Marcos Pires, ele é de lá da Bahia e ele vai mencionar que está há alguns meses tendo grande dificuldade para conseguir um trabalho por causa da guarda do sábado. E ele pede para que oremos a ele, oremos a Deus para que Deus possa abrir portas de emprego para ele. Vamos lembrar de orar pelo Marcos Pires. Vamos orar também pelo Francisco Miller. Ele tem 32 anos como adventista do sétimo dia, vive no Amazonas. E ele pede para que oremos para que o Senhor Deus possa mantê-lo firme na fé, como um testemunho vivo de que Deus o tem dirigido durante todos esses anos. A Valmira Souza, ela pede pela conversão dos filhos, pela Thaísa e pela Vanessa, e ao mesmo tempo pelos pais dela, o Ângelo e a Deusarina, para que eles também aceitem a Jesus. Pelo que a gente percebe aqui pela mensagem dela, ela é a única adventista da família. Vamos orar pela Valmira Souza. A Naara Moura, ela está desempregada e ela crê que Deus tem um emprego especial preparado para ela e pede para que nós oremos para que as portas se abrem. Vamos orar pela Naara. A Josiane Souza, ela pede uma oração especial pela neta, pela Ana Laura, que é adolescente e passa por vários desafios, e ao mesmo tempo pelos filhos que estão afastados do caminho do Senhor, e principalmente pela nora, que está grávida de 5 meses, para que tudo possa correr bem. Nós vamos nos lembrar de orar por esses pedidos e eu te desafio a unir-se a mim nessa prece. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor cuida dos seus filhos. Nesse momento nos colocamos em tuas mãos, clamando pela tua intervenção e pedindo que o Senhor possa nos ajudar a ser fiéis a ti em todos os momentos da nossa vida. E ao mesmo tempo, te peço que ouça os pedidos que foram feitos aqui no nosso chat. Coloquei aqui 5 deles e peço que o Senhor intervenha, mas também todos os outros que foram aqui colocados, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?